Agora eu vou deixar vocês, então, com a entrevista do Marcos Braz. A primeira parte da entrevista do Marcos Braz, cara, tá espetacular. Tá espetacular. Não sai daí, não, que tá muito boa. Acompanha aí. Como é que você analisa o trabalho recente no mercado da bola do Flamengo? Se é para o torcedor realmente reclamar por essa janela que não contratou ninguém, se é compreensível, como que o Marcos Braz, aí aquele ex-dirigente do Flamengo, o cara que era especialista nisso, analisa essa situação, Braz? Papá, assim, primeiro dizer o seguinte, não tem a fórmula certa no futebol, cada um tem um estilo, cada presidente tem um estilo, cada vice-presidente tem um estilo, cada executivo tem um estilo, e a gente tem que não é aceitar, mas a gente tem que acreditar em quem está lá, quem está tocando o Flamengo, principalmente ali o executivo do futebol, que fica na linha de frente ali. O Boto tem o estilo dele, tem que se respeitar. Eu acho que a gente pode analisar o trabalho do Boto no final da temporada ou quando ele sair. E ele tem o estilo dele. Assim, eu quero passar um pouquinho pela maneira com que o Flamengo está jogando para voltar nessa parte de mercado. Pô, eu vou te falar, Papa, há muito tempo eu não vejo um primeiro tempo tão bom de Flamengo quanto o primeiro tempo do jogo do Flamengo e Cruzeiro na Libertadores. O Flamengo massacrou o Cruzeiro. Mas, na minha análise, o Flamengo massacrou. Agora, como numericamente a gente não está conseguindo fazer os gols do tamanho das situações que a gente consegue produzir, a gente cria muito, a gente chega muito perto, mas infelizmente a gente está tendo alguma dificuldade ali para ter essa tranquilidade. Isso aconteceu muito no Flamengo e Cruzeiro do Campeonato Brasileiro, agora que a gente perdeu de 2-1. O Flamengo no primeiro tempo faz 1-0, tem 2, 3 oportunidades, as coisas não acontecem, e aí o Cruzeiro tem jogadores com habilidade, bons jogadores, foi lá, achou um golaço, que também tem um questionamento ali do Rossi, mas foi um bonito gol, e o segundo gol desviou no jogador do Flamengo e a bola morreu lá dentro, aos quase 48 do segundo tempo, já estava na prorrogação. E em relação à janela, assim, até pela agressividade que o Flamengo teve na janela ano passado em relação à parte financeira, trouxe o Paquetá nos valores que trouxe, o Samuel Lima, todos esses jogadores, um goleiro, um zagueiro. O Flamengo foi bem agressivo em relação à parte financeira, entendeu que deveria se contratar esses jogadores, foi lá e buscou, arrastou os jogadores de uma maneira bem, talvez, se pudesse, ou se tivesse algumas outras alternativas, talvez não precisasse ou não fosse gastar tanto. Mas isso aí é do jogo. O Flamengo, num determinado momento, entendeu que deveria pagar quanto fosse pelo Arrascaeta. A gente foi lá e trouxe. Talvez a gente, na época, eu me lembro, Papa, que a gente foi muito questionado em relação, não ao jogador, mas aos valores que a gente trouxe ao jogador. Só que a gente entendia que era um jogador queria fazer parte de uma base, de um grupo, e deu certo, está até hoje aí sendo muito importante. Agora, as dificuldades do mercado são enormes. Eu sempre fui conhecedor disso. Eu era criticado, às vezes, em algumas vezes, por não ter feito a contratação no começo da janela. No começo da janela sempre é o melhor, sempre é o que no começo da janela é a maneira em que se deve ter com o céu de brigadeiro. Está tudo tranquilo, você consegue fazer a contratação, lógico que quanto mais rápido ele estiver dentro do clube, melhor. Mas às vezes não é possível. Você tem um monte de variação, é o jogador decidindo, a família decidindo, é o empresário fazendo leilão,
para um lado, para o outro, sem que as pessoas percebam isso, porque o empresário bom é o que faz leilão sem deixar parecer que está fazendo leilão. Isso acontece muito. Passa batido na percepção de vocês, passa batido na percepção até de alguns profissionais que acompanham o clube, mas o cara está fazendo os ajustes ali e meio que um leilão. Então, assim, eu me sinto desconfortável, Papa, de fazer qualquer tipo de crítica em relação até a escalação. Por exemplo, eu vou entrar a gente vai falando de todos os assuntos para falar de Flamengo. A zaga. Eu fico, às vezes, desconfortável de falar dessa zaga, porque fui eu que contratei os 2 jogadores. Mas o Ortiz e o Léo Pereira, quando estão juntos, eu gosto muito. Os números deles juntos são muito favoráveis. Então, assim, não é que o jogador que veio depois... O time toma muito menos gols, ainda mais... Por exemplo... Quando o Flamengo toma mais de um gol numa partida, você pode ver ou não tem um ou não tem o outro, né? Quando toma 2, 3 gols, é sempre... Ou um dos dois está mal fisicamente, mas os números realmente você tem razão, eles são muito bons, né? Então, assim, às vezes eu fico desconfortável de abordar, por exemplo, esse tema. Ainda fico desconfortável porque fui eu que contratei os 2, mas os 2 em campo, dificilmente o Flamengo toma 2 gols. Muito difícil. Eu não me recordo aqui que tomou 2, 3 gols. Eu não me recordo. Então, assim, agora, a janela, ela tem um período longo. Eu não me recordo. A janela vai até, agora já fechou. Ou ela uma semana e meia ainda. Tem uma semana e meia ainda. Tem uma semana. Eu acredito que o Flamengo ainda possa fazer uma contratação, porque também tinha-se um pouco mais da pressa dessa janela aí, por a gente colocar o jogador dentro da fase de grupo da Libertadores, né? Ainda é possível numa fase subsequente. Então, assim, eu acho que é bem-vindo uma contratação aí nessa reta final, uma grande contratação. Eu acredito que, com certeza, estão trabalhando para isso e eu espero que venha essa contratação. Ainda tem muito campeonato brasileiro, o campeonato está mostrando aí que vai ser duro, e conforme vai afunilando na Libertadores lá os clubes que vão caindo. Por exemplo, se o Palmeiras cai na Libertadores, ele ia concentrar toda a vida dele no Campeonato Brasileiro. Então, talvez o Flamengo precisasse fazer uma contratação bem contundente se quisesse sustentar fogo até o final ali em relação ao brasileiro. Palmeiras continua, Flamengo continua, todo mundo está dentro do jogo. Com certeza o Palmeiras ainda está procurando algum jogador para fazer essa contratação aí nessa reta final. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas é o que eu te falei, não está certo nem errado, acho que cada um tem seu estilo. Eu, por exemplo, aproveitar aqui, eu tinha muita crítica minha, porque eu viajava. Pô, papo, isso era uma brincadeira. Eu até vou usar aqui, no bom sentido do teu público. Cara, se tem uma coisa que eu viajei na minha vida toda, que eu fiz na minha vida toda, foi viajar desde os 17 anos, desde os 16 anos. Com muito dinheiro, com pouco dinheiro, em várias situações da minha vida, eu sempre gostei muito. Eu era criticado porque eu gostava de pegar o avião e ia lá na frente. Mas por quê? Porque eu achava que dessa maneira você conseguia colocar a operação mais barata para o Flamengo, você conseguia forçar mais a decisão de quem está querendo ganhar tempo com você. Enfim, cada um tem um estilo, eu tinha um estilo que era dessa maneira. Eu queria fazer um pedido para todo rubro-negro, para toda a nação rubro-negra e para todo eleitor aqui no Rio de Janeiro. Eu, por anos da minha vida, dediquei e muito a minha vida para o Flamengo. Se eu não fiz mais como diretor, se eu não consegui fazer
melhor foi porque eu não consegui. Vocês têm uma certeza absoluta que eu fui muito correto, fui muito transparente. E eu quis fazer o máximo possível. Eu completei um ciclo da minha vida sendo dirigente do Flamengo e estou, por que não, começando outro de maneira diferente, agora somente como político. Eu sou deputado federal hoje no Rio de Janeiro e gostaria muito de uma reeleição no meu mandato. Eu vou ser correto com o Rio de Janeiro, vou ser correto nas minhas ações, vou fazer projetos na inserção primária esportiva importantes, na qual a gente vai beneficiar também as mães e os pais que levam esses atletas para esses projetos de capacitação das mães, dos pais. Eu queria muito poder contar com o voto de vocês no dia 4 de outubro. Eu não tenho o direito de dar uma entrevista como essa aqui e ter esse canal de comunicação aqui e não pedir a oportunidade, de fato, de representar vocês. Hoje, sem o peso dos resultados esportivos, sem o peso das viagens que eu tinha que fazer, então eu vou ser, com certeza, um representante da nação ainda maior. Obrigado aí, Papa, por abrir esse teu canal aí de... Lá você ele, abriu né? para mim. Abriu o canal, lá ele, né? A gente brinca assim. Não, mas tá um prazer, é um prazer enorme estar recebendo aqui você mais uma vez, a gente poder falar de Flamengo, de Brasil, desse momento. Eu queria te fazer um pedido final aqui, você entrando, dá uma olhadinha aí, com certeza, dá uma olhadinha também para a violência no Rio de Janeiro, que a gente está precisando, muita gente me pedindo para falar sobre isso, tá? Então eu finalizo com esse recado para você, tá? Te pedindo para você olhar com carinho para o que está acontecendo na violência, principalmente no Rio de Janeiro, que aumentou muito, tá bom, Braz? Eu vou tratar esse mandato com muita responsabilidade, com certeza. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!